Meu amigo e minha amiga, está no ar a tradicional caminhada histórica de Natal, que esse ano se adapta para levar até você o melhor conteúdo. Estamos vivendo aí uma pandemia sem precedentes. Você está me vendo aqui sem máscara, mas está todo mundo aqui seguindo os protocolos sanitários, tá? Nossa caminhada começa agora e você é meu convidado. Simbora! Bom, para começar a nossa caminhada, eu encontro com meu amigo, professor Alexandre Rocha, autoridade no assunto, diga-se de passagem, que começa a nossa caminhada aqui. Eu já estou com o meu mapa, viu, Alexandre? Como todos os anos. A gente começa aqui porque é aqui que começa a cidade. Natal já nasce cidade, porque Filipe II, rei de Espanha, rei à época de Portugal também, por um motivo militar de ocupação, manda fundar o forte e a cidade. E a cidade começa no entorno da igreja. A gente está aqui em frente à igreja matriz, que é da fundação da cidade, de 1599. Ela não tinha esse tamanho logo de início. E a cidade ela era bem pequena e tinha marcações por cruzes. Sabe aquele cruzeiro na frente da Coserne aqui? Sim. Pronto. Aquele era uma marcação. E a outra cruz na Praça das Mães. E o que significavam essas marcações, professor? O tamanho que a cidade tinha. Ela ia dali até aqui. Cidade pequena. Muito. Porque a maioria das pessoas não morava aqui. Morava nas fazendas e só vinha para a cidade no domingo para missa. A igreja aqui que a gente tá, ela foi crescendo conforme foi crescendo a cidade. Só que então, por muito tempo, foi uma igreja pequena do tamanho que era a nossa cidade. Ela chegou a ser uma paliçada de madeira, só um lugar para reservar uma imagem. E você fazia a missa com todos assim ao redor. E aí vai crescendo, aí você faz uma construção que utiliza alvenaria, a maneira colonial. E aí essa restauração que foi feita cuidou dessas taperas. Conseguiu as vigas. No piso, você já vai ver que tem uma marcação de 1800 e alguma coisa, porque é um dos passos de ampliação. Outra coisa que é fácil de se ver, que você pode acompanhar aqui comigo, é se a gente pegar essa lateral. Aqui, a Torre do Sino, Torre Cimeira, ela não é da mesma época e essa restauração manteve, ó. É verdade. O material antigo que está retirado e a gente até tem uma data diferente, que é 1862. Então, a igreja, por ser o maior centro cultural durante o período colônia, praticamente grande parte do império, ela foi crescendo conforme a cidade precisou. Por que se fez um primeiro andar? Porque você tinha as famílias que ficavam longe das pessoas. Por que aqui no redor a gente tem outra igreja, que é a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que está aqui pertinho? Porque os escravos não frequentavam a igreja dos brancos. Professor, uma coisa que eu acho que precisa ficar muito claro, até pelo meu olhar curioso, Natal por muito tempo foi uma cidade muito pequena, né? Foi, são quase 3 séculos assim. Ela começa a se mexer já no século XIX. Só cresce se tem dinheiro. E nós nos tornamos aqui uma base, às vezes, para que embarcações passassem o tempo ou reabastecessem. Pouca gente sabe, mas o Forte dos Reis Magos é uma das maiores, se não a maior arma de guerra colonial que a gente tem no Brasil inteiro. Exato. A estrutura dele é bem pensada, ela é feita por um jesuíta, toda desenhada para que ela fosse difícil de ser invadida. A posição dela tem esse motivo também. Então aqui virou um porto seguro e é interessante porque do outro lado do rio você tinha a chamada Aldeia Velha, a aldeia de Igapó, que assustava esses portugueses. A aldeia tinha muro de madeira, umas cabeças fincadas para dizer aqui ninguém entra, só fica quem é daqui. Nossa Senhora! E aí imagina o português que estava desse lado olhar e ver que do outro lado tem uma aldeia com 5.000 pessoas. Nossa. Tá. Nossa próxima parada qual é, professor? Agora a gente vai para a primeira rua da cidade. Então vamos. Nossa caminhada tá só começando. Vamos lá.
Alexandre, tô intrigado com uma coisa. Essa cidade não cresce, não? Vamos lá, eu não te disse que as pessoas só vinham para a cidade por causa da missa? Sim. Então ela vai realmente demorar. A gente está aqui na primeira rua da cidade. Rua porque ela ficou conhecida como o caminho de beber água, porque o povo descia daqui, que ela vira ali na frente da rua Santo Antônio, iam buscar água lá embaixo, onde hoje é o baldo. Mas a cidade, ela cresce muito pouco. Cresce, mas cresce muito pouco. Um exemplo é isso que a gente está agora aqui. A gente está em frente a um prédio riquíssimo do período colônia. Riquíssimo por quê? Como é que a gente sabe que é riquíssimo? A casa das pessoas não tinha alvenaria. Esse papo de alvenaria era muito caro. Você precisava de alguém que soubesse fazer, que era considerado um engenheiro para a época. A casa das pessoas era de paliçada, de madeira, você usava barro. É o que as pessoas chamam de casa de taipa. Tá. E um lugar que precisava reservar as coisas que eram importantes, como dinheiro, como pólvora, um lugar que tivesse afastado do forte, era aqui. Isso aqui funcionou como tesouraria da fazenda. Mas se você olha para casa, e a casa que está do lado, que é considerado sobradinho, ali a gente já está falando de século XIX. A gente já está falando do poder ter um andar embaixo e um andar em cima. Em cima ficava a família e embaixo animais, escravos e mercadorias. É isso que a gente consegue ver aqui. Cresceu? Eu consigo te dar o melhor exemplo na arquitetura, no que tem como monumento, aqui, ó. Alexandre, essa casa aqui, sendo muito específico, morou um cara que se tornou presidente da República. O único potiguar, Café Filho. Ele assume depois que Getúlio se suicida, né? Jogador, goleiro do Alecrim, diga-se de passagem também. E um cara com uma história sindical maravilhosa. É verdade. É um lugar lindo e eu torço que venha logo o acervo de volta. E assim, a parte de trás é linda, né? Tem um jardim bonitinho, então é um lugar que merece estar vivo. Qual é o nosso próximo ponto? A gente vai caminhar um pouquinho mais e começar a falar de Natal moderno. O Império deixou uma marca muito forte para nós e ela está muito ligada à arquitetura. Você vai rapidinho ver coisas que elas têm um formato muito parecido, que é um triângulo, que normalmente as pessoas falam dele, que é o neoclássico. O estilo neoclássico está em alguns monumentos que a gente tem no centro histórico. O primeiro dele é o da Capitania das Artes, que ficou só o frontão. Quem já foi na capitania sabe que tem um frontão e depois um outro prédio que foi construído, porque eles mantiveram o frontão. Ele tem aquele triângulo no meio. Depois você vai ter o Instituto Histórico Geográfico, também tem o mesmo estilo. O Memorial Câmara Cascudo, que tem o mesmo estilo. E a grande vedete desse movimento todo que foi o neoclássico aqui no estado é o Palácio Potengi, que a gente está logo aqui do lado. Hoje, Pinacoteca. Além dele ser bonito por fora, a própria suntuosidade que você tem de caminhar dentro dele, a escadaria, as salas que elas são enormes, elas têm essa intenção de te tornar menor, como foram as igrejas, por exemplo, no período medieval. E essa ideia do Império ser grande também quis matar a memória colonial. Entendi. Então, muito do que era colonial foi sendo derrubado, sem muita escolha. Era uma coisa velha, considerada antiga, então derruba. Alexandre, eu sabia que a República tinha feito isso com o Império, mas que o Império tinha feito com a colônia, eu tô sabendo isso agora. Fez e como a gente tem menos documento, a gente fala menos, né? Essa apagar a memória tem uma coisa interessante na nossa história, porque o ícone que eu estudei de República, o herói da República, foi André de Albuquerque. O nome da praça. Esse mesmo. Ele era o cara que, no que a gente chamou de movimento de 1817, se aliou às forças republicanas, virando uma casaca depois de ter se encontrado com as forças do Império, e tentou implementar a República aqui antes de todo mundo. Ele perde, nós estamos falando de 1817. O Império só cai em 1889. Entende que tem um período muito grande aí? Foi muito precursor. Então, imagine, essa família que era completamente ligada ao açúcar, etc e tal, ela tem grande participação na história, tanto que em muitos lugares a gente fala com o nome Maranhão, mas essa memória também tentou ser apagada. Inclusive aqui, que a gente está sentado agora, é um lugar desses. E derrubaram o quarteirão todo para fazer uma praça com 7 de setembro. Aqui a gente está na que fica conhecida como Praça dos Três Poderes, porque nós temos os três aqui ao redor, mas é a Praça 7 de Setembro. Essa memória
republicana, ela está mais forte porque, além dela estar mais próxima, mais preservada, se escreveu mais sobre. A partir daqui é que a gente começa a falar nessas grandes transformações. E aí, como eu te disse, quando tem dinheiro, a cidade cresce. Começa a entrar muito dinheiro pelo algodão. Você tem, durante o 19, 2 pausas de fornecimento de algodão para a Inglaterra. Lembra? Revolução Industrial. Sim. Teu professor de história deve ter te ensinado sobre a divisão internacional do trabalho. Sim. Que a Inglaterra comprava matéria-prima e vendia a manufatura. Nós fornecemos matéria-prima para a Inglaterra por um tempo. Durante o 19, os Estados Unidos, que eram a colônia inglesa, forneciam esse algodão para lá. Só que eles passaram por uma guerra de independência e uma guerra interna. Nesses períodos, nós fornecemos algodão para lá. Então por isso que a ruptura aqui. E aqui você tem um monte de prédios que a gente vai começar a falar a partir de agora. Por quê? Isso está marcado na nossa história de crescimento, a maioria do centro histórico está junto disso. Natal deixa de ser simplesmente aquele lugar que tinha uma cultura toda católica e ela passa a receber ideias iluministas, um modelo novo de religião, começa a receber novas ideias que vieram não só com o iluminismo, mas a própria ideia de república vem em torno disso. Quais marcos a gente tem disso aí aqui? O que é mais interessante da gente falar dessa mudança é aqui nessa praça mesmo, porque de um lado a gente tinha a visão do velho, para essa época, que era o Palácio Potengi. E do outro, uma mudança drástica de arquitetura, porque ele mistura coisas do gótico, do barroco. Tem uma nave no meio central também, que é a prefeitura, o Palácio Felipe Camarão. Que eu acho lindíssimo. Ele tá bem pintadinho, tá bem bonito, né? Então essa mudança também se mostra aqui na praça. Esse momento que a cidade começa a receber, ela recebe também novos movimentos. A gente vai caminhar agora até o Largo da Junqueira para que você veja como é que isso já está em diversos detalhes que a gente passa, que só vai ver quando passeia. Vamos lá agora? Bora! A República já foi um resultado de muitas novas ideias. Uma que a gente pode colocar, ela é completamente ligada à religião. Por quê? E aí o exemplo está bem aqui, Léo. É a chegada de outras igrejas que não sejam a católica. Dá para dizer até que é a primeira evangélica. Não aqui, eles começam em outro lugar um pouquinho mais para cima. Se a gente não pode esquecer que do período colônia todo você tem o candomblé. Por que a gente não tem nenhum grande registro? Porque não ficou documento para marcar. Até dizer candomblé estaria errado, porque essas religiões que vieram com os escravos, muitos deles continuam cultuando. E o registro que a gente tem é um registro que ficou, que é a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que foi toda construída por escravos. A educação até agora era feita em cima dos livros gregos e romanos. Sim. A educação clássica. E vem uma nova forma de educar, que eu vou te mostrar lá embaixo. Essa educação clássica ficou marcada no Ateneu. O que é bacana daqui, Léo, é que a gente está em pleno Largo da Junqueira. Essas árvores marcam um período, um lugar muito aconchegante que tem uma marca maravilhosa, que são essas balaustradas, né, que se conservam até hoje. E esse momento, que não só essa beleza começa a chegar com novas escolas arquitetônicas, essas ideias também pegam na educação, como é o caso do que a gente tem aqui, que é o antigo Ateneu. Aquela educação clássica que eu estava te falando é essa. Lembra que eu te falei que tinha uma cruz naquele lugar que fazia a mudança dos ônibus para o Alecrim ou para a praça? É essa praça aqui, a Praça das Mães. A cruz norte ficava aqui, a cruz sul ficava lá na frente da Coserne. Aquele imitava a Natal Colônia. É. Imagina o tamanho da coisa. E agora, essa Natal moderna que a gente começa a apresentar, até ali a Praça do Salesiano, é o que começa a tornar a coisa mais saborosa, porque tem coisas muito grandes a serem mostradas. E muita história para ser contada. Oxi! Então, Léo, o que é muito importante da gente, que é uma força que a caminhada tem. Os lugares, eles só permanecem vivos se eles têm uso. Então aqui a gente tem um ótimo exemplo de uma plena Natal moderna, com a Casa de Câmara Cascudo,
os solares, o Solar Bela Vista e o Solar João Galvão. O Solar João Galvão foi feito para construir o Solar Bela Vista. E esses lugares permaneceram com vida. Não só o Sesc mantém o Solar Bela Vista, como aqui tem um trabalho da família do Câmara Cascudo que mantém, às vezes até por custo de família, o espaço. Vale a visita, vale quando alguém vier de fora trazer para conhecer e para dar essa volta no centro. Passo aqui sempre, desde criança, mas eu nunca caminhei por aqui. E o olhar é completamente diferente. Caminhar revela muita coisa. Isso aqui é muito rico, você parar, olhar, observar coisas que eu, por exemplo, no curso normal da vida, eu nunca tinha visto. Você tocou num ponto que já foi até tema da caminhada, né? Um passeio por onde você passa. É exatamente isso. E tem um porém, uma coisa muito boa. A pessoa só aprende a amar se ela conhece. Esse é o papel da caminhada. Você só vai começar a defender que não hajam, por exemplo, essas pichações que hoje estão em vários desses monumentos que a gente passou, e até a pessoa que vai pichar dizer, cara, eu não vou ali porque esse é um lugar histórico. Porque ela não conhece. Às vezes é pura ignorância. É parte do nosso trabalho dizer e fazer as pessoas gostarem, amarem mais esse espaço. Exato. E se a gente quer que tenha vida, a gente precisa dar vida. Exato. E estar aqui e consumir isso. Exato. E vir. Porque vale a pena visitar aqui, viu? Esse é um passeio bacana. Tem muita coisa aí dentro. E eu atesto. Qual é o nosso próximo parada? Vamos descer um pouquinho mais e falar de uma enorme reforma que teve ali? Vamos embora. E a gente entrou numa área interessante, porque ela pega todo um final do 19 e início do 20 muito forte. A casa de Juvino Barreto. Ao lado você tem a antiga Great Western, que é a estrutura ferroviária, que vai interligar aqui com o interior. Você vai ter a primeira fábrica de tecidos, aqui onde está o prédio hoje da Caixa Econômica, a casa de Pedro Velho, que é onde está hoje escrito ali a República, porque faz toda uma construção em cima, e é a primeira casa que recebe energia elétrica por causa da fábrica. Então agora a gente começa uma mudança um pouquinho diferente, que é assim, o controle das coisas, tem hora para começar e hora para acabar. Não é só o dia. A fábrica pode funcionar à noite, tem energia, então as máquinas conseguem funcionar, tem iluminação. O tempo começa a mudar, não é mais quando o sol se põe, é às 5, 5 e meia da tarde. Tem uma precisão, isso vem com a modernidade. Todos esses prédios aqui do redor, incluindo a antiga escola doméstica, eles são importantes. Primeiro, toda essa região aqui, o Potengi avançava e alagava aqui a área. Então foi feito um trabalho com muita gente que veio em função das secas no início do século. Essas pessoas trabalharam aqui para ocupar, para aterrar a região. E daqui foi feita a praça. Todos os prédios que nós temos aqui, eles têm um marco interessante, porque aqui uma linha de educação completamente diferente daquela clássica que a gente conversou, com uma educação científica, uma educação voltada a mulheres, que muita gente critica, mas que todo homem deveria também ter. Logo do lado, o Grupo Escolar Augusto Severo, que também trazia esse formato de ensino, que fazia um contraponto com o Ateneu, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo deve ter algum parente que, meu avô estudou no Ateneu, etc e tal. E é lógico que para mim a vedete do Centro Histórico, um dos prédios mais bonitos que a gente tem, que é o Teatro Alberto Maranhão, né? Saudoso Teatro Alberto Maranhão. Saudosíssimo, um lugar lindo que merece ser visitado por todos, que traz assim um momento diferente. A gente falando de cultura, eu gosto de brincar com esse paralelo do que acontecia antes, né? Qual era o ponto de cultura naquele período lá atrás, quando a gente estava falando do pouco crescimento da cidade? Eram as igrejas. Depois você tem mais gente e mais gente querendo consumir essas coisas. Então, os pequenos grupos teatrais que estavam espalhados em algumas casas na cidade. E depois a cidade precisa de um teatro para receber, porque a cidade tomou uma proporção e os lugares de cultura cresceram. O Teatro Alberto Maranhão veio nessa época, então. E nesse momento que a cidade cresceu. E aqui nós temos várias fotos antigas que mostram o ajardinamento que foi feito. Tem um arquiteto importante, o Herculano Ramos, e aquela ponte, do nada para coisa nenhuma, ela era uma das pontes em que passavam córregos. Então era um lugar muito bonito, arejado, é lógico, porque também tinha água ainda sendo respeitada, vamos assim dizer. E aqui era o lugar do passeio das pessoas elegantes, então todo mundo colocava o seu melhor terno branco para poder dar uma passeada e ser visto pelas pessoas. E contemplar a natureza aqui, que é um dos pôr do sol mais bonitos da cidade. Hoje a gente tem um lugarzinho melhor e já já a gente está por lá. Olha o spoiler.
Nossa próxima parada, Alexandre. A gente vai conversar um pouquinho do período dos americanos em Natal e vai usar Duque de Caxias ali na frente. Boa, Segunda Guerra Mundial também entra na pauta. Isso, Bom. vamos lá. Agora a gente entra num novo momento de crescimento da cidade, que veio com a presença norte-americana. A gente está em plena Duque de Caxias, onde até o momento a cidade acontecia. Esse momento de crescimento aqui é que é muito bacana. A chegada dos norte-americanos deu um impacto fortíssimo em 1944. Um pouco antes a cidade já crescia, alguns dos prédios que a gente tem aqui já começaram a ser construídos, então aqui essa era a área em que havia o movimento. Parte histórica ela vai poder estar viva se ela tiver uso. Imagina a gente poder fazer isso mais e mais. São esses movimentos que fazem o lugar manter-se vivo. Aqui na Duque de Caxias, o edifício Vila permanece assim, porque embaixo a gente tem Nalva, que os vivos se falando dela, mas o próprio edifício está preservado. As pessoas continuam morando lá. E assim começa a valer a pena. Eu espero realmente que as pessoas que estão nos assistindo venham fazer esse passeio com as pessoas que gostam. Venham conhecer, porque a gente tem a história do Brasil toda no centro histórico. É só olhar direitinho. E aí você, no final de uma caminhada como essa, você senta aqui nesse finzinho de tarde, está ouvindo o som dos carros passando, motos, você vê que a cidade está viva. Mas ao mesmo tempo aqui em volta está um retrato da nossa história. E você está sentado em volta da história. Esse gosto da história dá pra fazer aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos para um outro ponto para ver o pôr do sol mais bonito dessa cidade. Gostei. Bora? Vamos agora. Bom, Léo, como eu tinha te dito, a gente começou lá na Igreja Matriz e agora a gente está terminando na Pedra do Rosário. Então é como se a gente fechasse um loop. Termina aqui com o melhor pôr do sol da cidade, para que a gente tenha uma vista daquilo que a gente tem de melhor aqui no Rio Grande do Norte, que é essa natureza toda. Obrigado por compartilhar conhecimento, isso é um patrimônio da nossa caminhada. Eu acho muito importante que a gente consuma isso, você que está assistindo o nosso vídeo agora, possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que mais gente tenha acesso ao conhecimento histórico e que possa também reafirmar a nossa identidade através desse conteúdo. Tá? Obrigado demais. Se precisar, é só chamar. Tamo junto, toca aí. E ainda em 2021, a gente se encontra.